Saudações, pessoas! Olá, mais uma semana de videoaula de Química. A gente, na semana passada, viu, não sei se vocês lembram, espero que sim, a gente viu diluição de soluções. Aí, tinha um cálice de vinho, um cálice de shoyu, e aí coloquei um pouco de água e aí a gente diluiu, diminuiu a concentração, a gente fez alguns estudos quantitativos disso. Bem, nessa semana a gente vai fazer algo parecido. A gente não vai falar sobre diluição e evaporação, a gente vai conversar sobre mistura. Imaginando que você tenha duas soluções, digamos, duas amostras daquelas de shoyu, e uma está mais concentrada, a outra está menos concentrada, e você mistura as duas. A grande pergunta dos exercícios dessa aula é qual é a nova concentração. Se tem a concentração A, uma concentração B, você junta as duas, que concentração que vai dar no final? É esse tipo de cálculo que a gente vai fazer. E para conseguir chegar nesse cálculo de misturas de soluções, né, sem que haja uma reação química entre elas, apenas mistura, nada demais, só misturar duas concentrações diferentes de solução. É bom vocês lembrarem, tem uns cards aqui, manuais mesmo, é bom vocês lembrarem dessas equações, dessas fórmulas, maneiras de se calcular a concentração. A primeira delas está aqui, a concentração comum. Tá? A concentração comum ela é dada a massa em gramas, o volume em litros, você divide um pelo outro, dá grama por litro. Tá? No final das contas, a concentração comum é algo em gramas por litro. Aí se tiver em ml, o que faz? Se tiver ml, divide por 1000 e coloca aqui em litro. Tá? É importante colocar em litro nessa equação. Aqui a gente tem a concentração em mol por litro. A concentração em mol por litro ela é dada em mol aqui em cima, litro aqui embaixo. Importante passar para litro caso esteja em ml. O símbolo é o colchete, e a gente pode calcular ela tanto assim, com quantidade de matéria em mol por litro, ou aqui embaixo dessa outra maneira, que é a massa de soluto dividido pela massa molar da substância, que é o soluto, e aqui embaixo o volume, e faz essa continha aqui. Na verdade, a gente só pegou essa equação de cima, substituiu o N por Mzinho sobre Mzão, né, que dá na minha mão, e aí a gente tem essa equação de baixo. Bem, essas são duas opções de calcular a concentração molar, concentração em mol por litro, beleza? Bem, o que a gente vai conversar hoje? A gente vai conversar sobre situações como essa aqui. A situação em que você tenha uma certa solução número 1, tem lá um volume dessa solução, de uma certa concentração, e aí o que você faz? Você pega uma amostra dessa solução 1, você pega uma amostra dessa solução 2, você vai misturar uma na outra, vai juntar as duas, somar uma com a outra. Somando as duas, você consegue uma solução final, que é a mistura dessas duas. Né? Ela vai ter uma concentração ali que depende da concentração de cada uma delas, mas é a mistura das duas. E aí uma coisa importante digamos que a gente tivesse dois copos com um pouquinho de shoyu, e aí a quantidade de shoyu que tivesse em cada copo fosse característica de cada copo, na hora que eu juntasse os dois copos, eu acabaria somando a quantidade de shoyu que tem em um deles com a quantidade de shoyu que tem no outro. Ou seja, a massa, aqui, a massa 1 com a massa 2 acabariam sendo somadas, e a massa final de shoyu, né, utilizando o exemplo da semana passada, a massa final de shoyu aqui seria a soma das duas primeiras massas. Né? Então M1 mais M2 dá a massa final. Então quer dizer, a massa de soluto da solução 1 junto com a massa de soluto da solução 2 dá a massa final de soluto. Tá? É aqui que eu quero chegar com esse exemplo. Somando as massas que a gente tem de soluto de cada uma dessas soluções, a gente chega na solução final, na massa final, que é a soma das iniciais. Bem, aí seria bacana se vocês dessem uma olhada no vídeo anterior, tivessem de fato feito esses exercícios de tarefa. Né? A tarefa eu não vou cobrar por e-mail nem nada disso. A tarefa é tipo para você exercitar em casa e aí você poder acompanhar a aula da semana que vem melhor. É mais um exercício de fixação mesmo, para você poder acompanhar a próxima aula melhor do que se você não tivesse feito o exercício. Tá? Então, aqui a gente tem as equações dessa aula de hoje. E elas vêm de onde? Elas vêm disso aqui. Elas vêm dessa equação. Lembrando que a massa, a gente viu na semana passada, a massa podia ser escrita como concentração vezes volume. Tá? A gente utilizou isso para as equações da semana passada. Então, se a massa é igual a concentração vezes volume, fica concentração vezes volume, concentração vezes volume, concentração vezes volume. Então, concentração volume 1, concentração 2, volume 2, concentração final, volume final. E essas são as equações que a gente chega. Se a gente utilizar a concentração comum em grama por litro, a gente chega na equação de cima. Concentração volume 1, ou seja, a primeira solução aqui, concentração vezes volume,
Segunda solução, concentração vezes volume. A gente soma essas duas, né? Porque a gente somou, misturou as duas para conseguir a final. E a soma desses dois produtinhos aqui vai dar o produto final, que é concentração final vezes volume final. Aqui é a mesma coisa caso você esteja usando concentração em mol por litro em vez de concentração em gramas por litro. A gente vai utilizar essas equações nos exemplos que eu vou fazer a partir daqui a pouco, tá? Um detalhe interessante é que se você... Deixa eu pegar esse card inicial. Se você pegar... Digamos que você tenha 10 ml dessa solução, com 20 dessa, o total vai dar quanto? 30, né? Que é a soma dos dois volumes. Assim como a soma das massas da mesma, né? A soma das massas da massa final, a soma dos volumes iniciais dá o volume final. Em alguns exercícios ele não te fornece o volume final. E aí é bom você ter essa sacada, que o volume final na verdade vai ser a soma desses dois volumes iniciais. Ok? Então, ó, agora eu vou aproveitar, a gente teve essa parte teórica introdutória, é bem rápida mesmo. E aí, a partir de agora, a gente vai trocar a câmera para exercícios. Na verdade, não vão ser exercícios, vão ser exemplos, né? Eu vou fazer 4 exemplos de como utilizar essas equações, como resolver problemas desse gênero. E aí, no finalzinho, eu passo algumas tarefinhas para vocês. Beleza? Então, em resumo, é isso. Bem curta, né? Essa parte teórica, não tem nada demais. A gente é uma continuação da semana passada. E agora, bora colocar a mão na massa. Bom, então, vamos resolver exercícios, né? Exemplos de como... utilizar essas equações, tá, que a gente acabou de ver no videozinho de teoria. E vamos começar com esse exemplo número 1. Vamos ler junto aí, espero que consigam, esteja legível para vocês. Está escrito o seguinte: misturam-se 60 ml de uma solução de cloreto de cálcio, CaCl2, de concentração 20 gramas por litro. E isso é misturado com 40 ml de outra solução, 20 gramas por litro, do mesmo sal. A concentração em gramas por litro da solução final, quanto que vale? Bem, vamos organizar os dados desse enunciado para a gente poder resolvê-lo melhor. Quantas soluções são citadas no enunciado? A gente tem 60 ml de uma concentração 20 gramas por litro. A gente tem 40 ml de uma solução 20 gramas por litro também. No final, a concentração vai ser quanto? Bem, então, vou colocar aqui solução, vou chamar de solução 1, a concentração 1, volume 1. Vamos ver. Concentração 1 é 20 gramas por litro. Volume 1 é 60 mililitros. Beleza, esses são os dados da solução 1. A solução 2 é 40 ml de uma concentração também 20 gramas por litro. Beleza. Agora, com esses dados, a gente pode pensar nas equações, né? Quais são as equações que a gente tem? Eu vou recolocá-las aqui. C1V1 mais C2V2 igual a CV final. Ou ainda, né, se for concentração em mol por litro, colchete 1V1 mais colchete 2V2 igual a colchete V final. Bem, qual das duas a gente vai utilizar? Esse exercício ele te pede as concentrações ali em grama por litro, né? Grama por litro. Ele te dá aqui as concentrações em grama por litro. Então a gente não utiliza essa de baixo, a gente utiliza de cima, né? Porque a gente está conversando sobre concentração comum. Então, vou pegar essa equação de cima aqui e substituir os valores que a gente tem. A concentração 1 é 20. O volume 1 é 60 ml. Dá para colocar 60 ml aqui? Eu comentei na aula passada que aquela equação CV1 igual a CV2, que a gente viu para diluição, você podia colocar ml se você quisesse, podia colocar litro se você quisesse, podia colocar metro cúbico se você quisesse, desde que você casasse a unidade da esquerda com a unidade da direita. Aqui é a mesma coisa, é uma equação comparativa. Se você está comparando aqui concentrações iniciais com finais, volumes iniciais com o final, o importante é que você mantenha. Se você utilizou grama por litro, utilize para essa concentração também grama por litro e para essa concentração também grama por litro.
Você utilizou o volume em ml, utilize aqui também em ml e aqui também em ml. Você só não pode mudar, tá? Começar em ml e terminar em litro, a equação. Então, se você utilizar sempre a mesma unidade para o mesmo exercício, está tudo certo. Ah, você falou, senhor, no vídeo teórico, agora há pouco, que tinha que usar litro em vez de usar ml, mas aquilo vale para quando você não tem equações comparativas. Quando você tem, por exemplo, C igual a mv. Aqui não é uma comparação. C igual a mv não tem comparação de massa-massa, concentração-concentração. Não são pares, trios de grandezas. É uma grandeza diferente da outra. Nesse caso aqui, você tem que respeitar. Se aqui é grama por litro, aqui tem que estar grama, aqui tem que estar litro. Tá? Então, tipo, essa aqui é diferente. Você pode utilizar ml? Pode. Por quê? Porque é uma comparação entre o inicial e o final. Tá? Diferente desse caso aqui. Então, vamos resolver o exercício agora. Vou colocar os dados e fazer as continhas. Fica 20 de concentração 1, 60 de volume 1, mais 20 de concentração 2, 40 de volume 2, igual a concentração final a gente quer saber, né? X. Concentração final a gente quer saber, que é X. Eu estou utilizando essa equação, tá? C1, V1, C2, V2. C final, concentração final, volume final. Qual que é o volume final? Bem, você juntou 60 ml de uma solução com 40 ml da outra. Você juntou 60 com 40, quanto que dá o volume total final? 100, né? Então, fazendo as continhas agora, que é 120, 240, calma, 120, 80, né? 120, mais. E tá, 1.200 e 800, na verdade, né? 1.200 aqui, tá bem louco. 1.800 e 1.200 de um lado e 800 do outro. Então, 1.200 de um lado, 800 do outro. Somando os dois, a gente consegue 2.000. Desse lado aqui a gente tem 100x. 2.000 igual a 100x. Então, isolando o valor do x, fica 2.000 por 100, corta, 20 por 1 igual a 20. Então, você consegue lá a concentração final igual a 20. Esse exercício em especial, ele não precisava nem fazer conta nenhuma, na verdade, porque, olha, você está juntando uma concentração 20 gramas por litro com uma concentração 20 gramas por litro, você está juntando uma coisa igual a outra, entende? Você não vai ter uma concentração maior que a outra para você fazer, tipo, para ele ficar com uma concentração intermediária, ou aquela que era mais concentrada acaba juntando com a mais diluída e forma uma terceira coisa que não é nem tão concentrada nem tão diluída. No caso aqui, você tem duas concentrações iguais, então, obviamente, o resultado vai dar igual. Olha lá. Se você juntou um negócio que estava 20 gramas por litro com outro 20 gramas por litro, vai dar 20 gramas por litro no fim. Então, esse era um exercício que, caso você tivesse um pouco mais de habilidade com o assunto, já familiaridade, você nem precisaria fazer esse monte de conta. Eu só estou utilizando ele como exemplo para a gente exercitar como é que coloca as coisas na fórmula mesmo. Mas, na verdade, podia ser feito assim de cabeça. Ah, porra, é 20, a concentração final vai ser 20 também. Mas vamos ver casos agora que isso não é necessariamente verdade. Então, vamos ver casos aqui que a gente tenha concentrações diferentes, tá? Então, vai dar um terceiro resultado de concentração aí. Bem, exemplo 2. Duas soluções de ácido cítrico, que tem fórmula HNO3, A e B, foram misturadas. A solução A é 150 ml de volume e uma concentração meio mol por litro. Então, ela é, comparativamente com a de baixo, aqui é a mais diluída, tá? A primeira é mais diluída. A segunda, a solução B, é 150 ml também, mas a concentração aqui é 2,5, tá? Bacana. A concentração obtida é quanto no final? A concentração final, né? Essa pergunta, a concentração final vale quanto? Bem, fazendo as continhas, vamos colocar aqui primeiro os dados, né? A solução A. Qual é a concentração aqui é em mol por litro, tá? Então, concentração A, volume A. Qual que é o valor da concentração A? Meio. Volume A, 150. Concentração B, 2,5, é um pouco mais concentrada. E o volume B é igual a 150 também.
Ó, nesse exercício você vai ter lá uma das concentrações é meio, a outra é 2,5. O que se espera da resposta? Espera que a concentração final ela seja alguma coisa entre 0,5 e 2,5, né? Então ela vai ser um valor lá, não sei quanto, mas algo entre esses dois valores, tá? Não pode ser nem maior que 2,5, não faz sentido, e nem menor do que 0,5 também não faz sentido. Vai ser um pouquinho maior que esse, um pouco menor que esse, tá? Um valor intermediário aí. Bem, vamos colocar então em alguma equação. Que equação que a gente usa? A gente usa a equação de mistura, que é com concentração em mol por litro, né? Aqui no caso vai ficar CaVa mais, desculpe, aqui é colchete AVA, colchete BVB, igual a colchete V. A gente substitui os valores, faz a conta final, né? Então vamos ver. 0,5 vezes 150, mais 2,5 vezes 150, igual a concentração final, que é a pergunta, ó, concentração obtida, que eu vou chamar de X, vezes o volume final. Bom, o volume final, ele é 300, né? Ah, mas como é que eu sei disso? É porque é 150 de uma com 150 da outra. A gente vai juntar esses volumes, né? Eles vão acabar se somando. Bem, então, fazendo as continhas aqui, vamos ver. Aqui vai dar 75. Esse aqui vai ficar 375. X vezes 300. Juntando esses dois aqui, dá 450. Continuar, 450. Igual a x vezes 300. Aí você isola o x, né? X vai ficar aqui o 450, passa o 300 dividindo, 450 por 300. Corta 0 com 0, 45 por 30, é conhecido também como 1,5. 1,5 mol por litro é a sua concentração final. Então veja, o 1,5 ele é maior do que um deles e é menor que o outro. Ele está entre os dois valores, entre meio e 2,5. A gente tem o 1,5, tá? Então tá. Então o importante é você... É importante ter a matemática básica, né, para isolar aqui a sua incógnita do exercício. É importante você se organizar em relação aos dados do enunciado, caso contrário você vai ficar perdido. E é bom você ter essa noção, né, de que o volume final é a soma dos volumes iniciais. Ok? Então esse é o nosso segundo exemplo. Vamos ver o terceiro exemplo. Terceiro exemplo. Acompanhe o esquema a seguir que representa uma mistura de duas soluções de sulfato de sódio. Bem, os enunciados estão te dando as fórmulas, mas você percebe que você não está usando para nada, né? Tudo bem, a gente sabe que ali é uma solução de sulfato de sódio. Bem, tem o esquema aqui, ó. É um baldezinho com 300 ml de solução e um outro baldezinho com 200 ml de solução. O primeiro deles tem concentração conhecida, grama por litro igual a 3, né? 3 gramas por litro. A concentração aqui do segundo potinho é X, a gente não sabe. E o final deu 4 gramas por litro. A pergunta é, precisa determinar o X ali. Então, bom, a gente vai ter que achar que concentração é essa, né? Vamos dar uma olhadinha. Como é que a gente resolve esse exercício? É uma situação de mistura bem comum. A gente vai utilizar a fórmula de misturas. Aqui é grama por litro ou mol por litro? É grama por litro. Então, a gente vai usar C1V1, C2V2. Igual a CV. Vou colocar os dados aqui, desse lado. Vou chamar de, ó, o sistema 1 tem concentração igual a 3 gramas por litro e volume igual a 300. Esse primeiro, né? O segundo, ele tem concentração C2X, que a gente quer saber, e volume 2 igual a 200 ml. Vamos substituir os dados, então. C1, 3. V1, 300. C2, X. V2, 200. Concentração final, 4. Volume final, ele não te deu, mas você sabe que é a soma dos dois iniciais, né? 300 daqui, 200 de lá, o volume final vai ser quanto? 500. Agora, 3 vezes 300 dá 900. 200x igual a 4 vezes 500, 2.000.
A gente deixa letras de um lado, números do outro. A gente passa então 900 para lá, subtraindo. Fica 200x igual a 1100. X igual a 1100 dividido por 200. Ó, os dois zeros aqui morrem. Fica 11 dividido por 2. 11 dividido por 2 é igual a 5,5. Então fica 5,5 gramas por litro. 5,5 gramas por litro era essa concentração aqui. Faz sentido, né? Porque, ó, 3 de uma. O negócio deu 4. Para isso aqui, que era 3, virar um 4 no final, você tem que ter misturado com um negócio mais concentrado, né? Um pouco mais concentrado, para subir aqui de 3 para 4. Então, mais concentrado, no caso, foi o 5,5 nessa questão. Beleza? E aí, vamos resolver o quarto e último exercício, exemplo, né, de como resolver problemas nesse sentido, de misturas de soluções, tá? Sem que haja uma reação entre as soluções. Exemplo 4. Foi obtida uma solução de hidróxido de sódio, NaOH, 1 mol por litro, e mol por litro aqui está escrito de outra maneira, está escrito mol e litro a menos 1. Litro a menos 1 quer dizer por litro, tá? Então, 1 mol por litro. Você criou lá uma solução 1 mol por litro de concentração e ela foi feita pela mistura de 100 ml de solução. Vamos anotar, 100 ml de uma solução que tem essa concentração aqui, 2 mol por litro. Isso junto com X ml, a gente não sabe qual é o volume que a gente utilizou, de uma solução meio mol por litro. Determinaria o valor de X, né? Quanto que a gente utilizou dessa solução meio? Para, junto de 100 ml de uma solução 2 mol por litro, a gente conseguir no final uma solução que tenha 1 mol por litro de concentração. Então vamos colocar os dados bem organizados aqui, porque está uma bagunça isso. Temos a solução 1, a solução 2 e a solução final. O que a gente sabe? A gente sabe que a solução final tem uma concentração ali 1 mol por litro. A gente não sabe o volume final a princípio. Vamos começar aqui com a primeira das soluções. 100 ml, 2 mol por litro. A concentração 1 é 2 mols por litro. O volume 1 é 100 ml. Agora vamos para a outra. A outra tem x ml de volume, ó, V2 igual a x, não sabemos. E a concentração da solução 2 é igual a meio. Bacana, agora a gente sabe... uma informação interessante. A gente vai precisar... Tipo, a gente tem uma incógnita que é x, né? A gente vai precisar saber esse v também. Se a gente não souber, a gente vai ter duas incógnitas. Não é bacana ter duas incógnitas em uma equação. Então, qual que é o volume final aqui? Putz, o valor de x eu não sei, para somar com 100. Então, deixa 100 mais x. Eu vou deixar assim. 100 mais x é o nosso volume final. Bem, então vamos introduzir esses números na equação. É 2 vezes 100 mais meio vezes x é igual a 1 vezes 100 mais x. Bem, 2 vezes 100, 200, mais meio x é igual a 1 vezes isso aqui mesmo, 100 mais x. Eu vou colocar tudo que é x para cá e tudo que não é x para lá. Então fica 200 menos 100, 100, igual a x menos meio x, meio x. Tem a galera conversando lá fora, velho. X, quarentena, né? X vai ser igual a 100 dividido por 0,5. Esse valor aqui vai dar 200 ml. Então, você tinha utilizado 200 ml dessa solução número 2, tá? Para você poder juntar ali com a solução número 1 e conseguir a solução final. Então, aqui tem 4 exemplos, né?
de como utilizar essa situação de mistura, perceba que eles todos são muitíssimo parecidos uns com os outros. Na verdade, é só a pura aplicação da fórmula. O grande desafio é você conseguir ler o enunciado e extrair os dados, então esse tipo de organização aqui te ajuda bastante na hora da resolução. E bom, essa aula, cara, não tem nada demais. Tanto que a parte teórica dela foi bem simples, né? Só a apresentação da equação mesmo, e aqui a gente está vendo a parte prática, a gente está vendo só a aplicação da mesma equação. Então, C1V1 mais C2V2 igual a CV. Final, acabou, é só isso. Então, aqui tem 4 exemplos e eu vou deixar para vocês alguns exercícios para vocês exercitarem esse mesmo tipo de raciocínio, essa mesma equação. Então, vocês vão estar já numa zona de conforto aí para resolver a tarefa, tá? Então, pessoas, eu vou congelar a imagem aqui, eu vou deixar a tarefa com vocês aí na tela. E aí a ideia é que vocês façam o quê? Que vocês exercitem esses exemplos, tá? Tanto os da semana passada, caso quem ainda não fez, eu acredito que alguém tenha esquecido de fazer. Então, quem esqueceu, faça as tarefas da semana passada. Faça as dessa semana também dessa aula, eu vou passar daqui a pouco. E não, claro, não é para eu entregar, né? Você não vai me mandar por e-mail nem nada disso, mas é para você fazer no seu caderno. Se quiser colocar o enunciado, beleza. Se não quiser colocar o enunciado, só coloca lá, videoaula 1, videoaula 2, exercício tal, tal, tal. E aí, na hora que a gente, no momento, né, na época que a gente voltar aí da quarentena, eu pego os seus cadernos respectivos e dou uma olhada ali, passo um visto, coloco valores, né, para essas tarefas. Então, pessoas, boa semana para vocês. Muita saúde, prudência aí, bons estudos e até mais. Eu vou deixar agora a tarefa com vocês, beleza?